Com o avanço do coronavírus, o mundo inteiro está totalmente voltado para o combate da doença. Universidades, institutos de pesquisa e o setor industrial seguem na busca por tratamentos, medicações e vacinas para barrar a pandemia. A ciência no combate ao coronavírus é o tema do Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, agradeço muito o interesse de vocês e também agradeço a atenção dos telespectadores. Luiz, a epidemia do coronavírus chegou no Brasil num momento completamente desfavorável para a ciência especial, com cortes nas bolsas de pesquisa, desmoralização das universidades e defasagem tecnológica. Como você avalia essa realidade do nosso país e, se tivesse tido investimento lá atrás, a gente poderia sair mais rápido dessa crise? Certamente teríamos saído mais rápido, certamente teríamos reduzido nossa dependência com relação à importação de insumos e dispositivos de outros países. A indústria farmacêutica no Brasil estaria mais desenvolvida, né? Investimento em startups seriam mais intensos. Nós estamos vendo aí uma falta de aparelhos adequados em hospitais. O Brasil depende de insumos produzidos em outros países. Nós estamos atrasados nisso. Deve-se notar que desde 2013 tem havido sucessivos cortes no orçamento de ciência e tecnologia. O orçamento desse ano, corrigido pela inflação dos orçamentos passados, é cerca de 1/3 do orçamento que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tinha em 2010. E olha que isso foi antes da agregação da parte de comunicações. Então, é um orçamento muito reduzido. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que financia pesquisas e financia também inovação tecnológica das empresas, também foi severamente reduzido. Basta dizer que esse fundo arrecada, por ano, mais de 4 bilhões de reais para pesquisa. Isso vem de impostos pagos por empresas para financiar pesquisas de interesse dessas empresas. Ora, ocorre que a grande parte desses recursos são desviados para quitar a dívida pública. Então, desses mais de 4 bilhões de reais, temos disponíveis para pesquisa atualmente 600 milhões de reais. Isso é pesquisa, startups, etc. Então, é uma situação muito precária para a ciência brasileira, mas mesmo assim, devo dizer que os cientistas estão se comportando nessa crise como verdadeiros heróis, usando os equipamentos disponíveis para enfrentar a doença, salvar pacientes e construir um futuro melhor para a sociedade brasileira, né, que possa ficar livre de epidemias desse tipo. Nós temos outras epidemias no horizonte ameaçando a sociedade brasileira, então temos que nos preparar para isso. E, para isso, é muito importante restabelecer o orçamento de ciência e tecnologia para que a gente possa ter um protagonismo internacional maior e também que possa fabricar medicamentos para a população mais baratos, mais adequados, baseados nessa imensa biodiversidade que o Brasil tem. Essa é a nossa grande riqueza. Luiz, o senhor falou em futuro, eu queria olhar para esse futuro. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, sempre se falou, se há documentários, filmes, sobre a possibilidade de uma epidemia como a que ocorre agora. Mas nada foi feito durante esse período. Você acha que, a partir do coronavírus, a gente pode ter uma quebra de paradigma e, sim, se prestar mais atenção na ciência, na tecnologia, na pesquisa, se valorizar esses profissionais, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Certamente. Eu espero que essa epidemia sirva de lição, né? Que os diferentes governos façam o seu dever de casa, apoiando ciência e tecnologia para evitar catástrofes desse tipo, investigando, né, o tratamento de vírus, fazendo a prospecção de possíveis epidemias no futuro. Vou lhe dar um exemplo. Aqui no Brasil, se sabe que só na floresta amazônica nós temos centenas de espécies diferentes de vírus na floresta. O desmatamento faz com que uma parte desses vírus comece a conviver com os seres humanos, seja porque seres humanos se movem na floresta, desmatam, né, fazem mineração, se estabelecem
no meio da floresta, seja porque, na ausência de floresta, esses vírus se deslocam através de animais selvagens para os centros urbanos. São centenas de vírus e se acredita que dessas centenas de vírus, uma boa parte possa ser prejudicial aos seres humanos. Então, isso mostra duas coisas. Primeiro, é que nós temos que tomar cuidado ao mexer com a natureza. O desmatamento não muda somente o clima, ele produz novas doenças. Em segundo lugar, considerar que nós temos, aqui no Brasil, um verdadeiro laboratório para estudar esses vírus antes que eles ataquem o ser humano. Não é? Então, é um cuidado que nós temos que ter com o sistema, com o ecossistema, né? E um cuidado que nós temos também com a pesquisa, no sentido de adiantar o tratamento médico associado a possíveis doenças. Mais ainda, o Brasil tem que comprar medicamentos da Índia, né? Respiradores, máscaras da China. Essa é uma situação que nós não podemos tolerar. É muito importante nós desenvolvermos indústria de alta tecnologia aqui no Brasil, produzirmos remédios aqui no Brasil, medicamentos para o bem da população brasileira e para o bem do mundo, para o bem da nossa balança comercial. Nós poderíamos valorizar nossa balança comercial, ao invés de centralizar na exportação de commodities, cujo preço é determinado no exterior, né? O preço do ferro, o preço da soja, isso são determinados na Bolsa de Chicago, enquanto o preço de um celular é dado pela empresa que produz. Então, acho que nós temos que mudar drasticamente a nossa política econômica, a nossa política industrial, no sentido de ter mais produtos de alta tecnologia aqui no Brasil. E temos que pensar também, não é, Gustavo, na questão social. Nós vemos que o Brasil fica fragilizado do ponto de vista sanitário e até político pela extrema desigualdade que existe aqui. Olha, se nós pegarmos o Brasil como um todo, cerca de 50%, mais de 50% das famílias não dispõem de saneamento adequado. Isso é uma fonte de doenças, né? Além de ser, de fato, uma situação de injustiça social. É preciso que todos os brasileiros tenham iguais oportunidades, né, de se desenvolver, né? Eu costumo dizer que o gênio não escolhe onde nasce, né? Então, quanto mais estudantes nós tivermos com boa educação básica, né, quanto mais oportunidades nós tivermos para toda a população brasileira, maior será a chance de nós termos aqui novos gênios, novos cientistas que possam ajudar o país no seu desenvolvimento e fazer invenções fantásticas para a humanidade. E que esses jovens talentos fiquem no país, né? Não deixem o país como tem ocorrido ultimamente. Luiz, eu queria pegar um trechinho que você falou sobre justamente a produção de insumos para a medicina. Um dos grandes problemas nesse momento aqui no Brasil é a falta de testes. A gente tem falta de testes em São Paulo, que é o estado mais atingido em número. Existe alguma relação com essa falta de teste também, com a falta de profissionais capacitados, laboratórios habilitados e até mesmo falta de reagentes químicos e materiais para os testes? É uma combinação de várias quantidades, várias dificuldades, na verdade, né? Primeiro, você precisa ter o equipamento indispensável, sistemas, dispositivos simples que permitam fazer o teste. Você precisa de ter reagentes adequados. Até para isso, nós dependemos de insumos vindos de fora, né? Com relação aos dispositivos, atualmente, dispositivos estão sendo testados, concebidos e testados em várias universidades do país. Os laboratórios de universidades brasileiras estão atacando esse problema, estão inventando novos dispositivos justamente para fornecer testes rápidos e confiáveis. Então, claro que nós tínhamos que ter isso como algo estável no país. Nós precisamos ter esses laboratórios operando com recursos adequados o tempo todo, não é? Para se precaver com relação a emergências que afetam a população e, mais que isso, para dar ao país uma condição melhor de sustentabilidade, um futuro sustentável, de modo que a gente não dependa tanto assim de insumos vindos de outros países e que possa valorizar a nossa produção, né? Então, depende de muita coisa e o fato positivo que nós devemos ressaltar é que em várias universidades brasileiras, especialmente universidades públicas, né, Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas, nós temos grupos no Nordeste também, grupos trabalhando
intensamente, noite e dia, para encontrar medicamentos adequados para essa epidemia e também para novos dispositivos, respiradores, né, que possam funcionar adequadamente nos nossos hospitais, nas unidades de tratamento intensivo, dispositivos de diagnóstico também. Então, a ciência brasileira está respondendo rapidamente. Agora, é importante entender que o tempo da ciência é diferente do tempo da política. A política, muitas vezes, tem necessidade de resultados rápidos, né? A ciência precisa fazer testes. Isso demora. Veja que a vacina, que nós todos ansiamos por ela, né, vai demorar ainda mais de um ano para ser realizada, porque é preciso não só fabricar a vacina, é preciso testá-la, né? E o teste demora tempo, né? Custa tempo, né? Então é preciso compatibilizar o tempo político, que requer resultados ultra rápidos, sem se preocupar muito com as precauções adequadas, e o tempo da ciência, que quer ter certeza de que aquele remédio ou aquela vacina vão fazer bem para o cidadão e não vão ter efeitos secundários que podem até matar a pessoa. Então, isso é importante. Eu costumo dizer também que o que está ocorrendo agora de certa forma, sem precedentes na história da humanidade. Nós já tivemos fortes epidemias antes, como a gripe espanhola. Mas nós temos agora uma crise que não só envolve todo o planeta, mas que convive com uma ciência cada vez mais sofisticada, que permite conhecer o modo de ação do vírus, permite conhecer como é que ele atua sobre as células do nosso organismo e mobiliza equipes em todo o mundo para encontrar remédios e vacinas. Então, nesse sentido, essa epidemia está atraindo muita atenção para a ciência. Uma ciência que dá seu recado diariamente de forma clara e objetiva, sem partidarismo político. Diga. Eu quero pegar esse gancho para justamente a gente assistir uma reportagem agora sobre os cientistas brasileiros que conseguiram comprovar em laboratório a eficácia de um medicamento contra o coronavírus. O governo espera ter os primeiros resultados em até um mês. A gente vai assistir a reportagem, daqui a pouco eu volto para falar com o Luiz Davidovich. O remédio apresentou 94% de eficiência contra o novo coronavírus nos testes de laboratório. A descoberta é de pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas, interior de São Paulo. Eles fazem estudos com medicamentos já conhecidos da população, usados para outras doenças. Os testes serão feitos em 500 pacientes internados em 7 hospitais. Metade vai receber a substância e a outra metade vai ser tratada com placebo, uma pílula com substâncias neutras sem qualquer efeito. Todos vão permanecer internados por 14 dias para os pesquisadores monitorarem os exames. Os cientistas acreditam que os primeiros resultados devem sair daqui a um mês. O anúncio foi feito pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. A vantagem em relação à cloroquina, por exemplo, é que o remédio tem poucos efeitos colaterais e já é receitado para crianças e idosos. Luiz, você mencionou essa questão desse dilema entre política e ciência. Uma quer tudo rápido, a outra precisa de estudos. Mas colocando na balança, qual que é a perspectiva? Como que você enxerga esses testes que são feitos aqui no Brasil e também mundo afora? Então, esses testes são essenciais para o desenvolvimento de medicamentos. Então, começam assim. Começam com um teste que a gente chama in vitro, ou seja, no laboratório, e depois isso evolui para análises clínicas. São os ensaios clínicos com seres humanos que realmente vão determinar se o medicamento funciona ou não. É comum ter, nesses testes in vitro, no laboratório, resultados superiores a 90%. Mas quando se vai para seres humanos, os resultados são negativos. Então, temos que esperar, ver o que acontece. E claro que nós ficamos torcendo para que saia um remédio novo, né? E também torcemos para que isso ocorra no Brasil, né? Valorizando assim a ciência brasileira. Eu acho que isso está sendo feito em vários laboratórios, fora do Brasil, aqui no Brasil também. É um esforço hercúleo de cientistas brasileiros trabalhando noite e dia para descobrir novos medicamentos e, eventualmente, uma nova vacina. É interessante ver que nessa batalha que nós estamos travando contra esse inimigo invisível e insidioso, que é o coronavírus, a vitória não será anunciada por um político ou por um general, né? Ela vai ser anunciada em primeira mão
pelo grupo de pesquisas que descobriu a vacina. Né? E provavelmente ela virá anunciada por um relatório técnico, difícil de ler, né? Mas vai ser um anúncio em primeira mão. Esses vão ser os generais dessa batalha, né? Que vão anunciar a solução para essa epidemia que afeta todos nós. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News, analisando então a questão da ciência nessa batalha aí contra o coronavírus. Obrigado pela participação e até uma próxima, Luiz. Obrigado a vocês pelo interesse, um abraço para os telespectadores também. Um forte abraço, Luiz. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O Estúdio News está de volta e agora você vai conferir uma reportagem que mostra como a transfusão de plasma sanguíneo de pessoas que ficaram curadas do coronavírus pode ajudar a salvar vidas. A pesquisa foi autorizada pela Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária. Médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP farão os testes em parceria com 2 hospitais particulares em São Paulo. A ideia do protocolo é retirar plasma, ou seja, a parte líquida do sangue de pacientes que tiveram coronavírus e já se recuperaram, e injetar em pessoas internadas com a doença. Segundo os médicos, os anticorpos poderiam ajudar na recuperação. O objetivo é tentar diminuir essa gravidade, reduzir o tempo de gravidade, reduzir o tempo que este paciente possa precisar de uma terapia intensiva e principalmente de ventiladores, tentar diminuir a mortalidade, tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes durante a internação. Se a gente conseguir isso, a gente vai tentar, de certa forma, diminuir toda essa carga que o sistema de saúde no país está sofrendo. O Dr. Silvano Wendel, um dos responsáveis pela pesquisa, disse que a técnica já foi usada em outras epidemias. Por exemplo, foi usado na epidemia de SARS, no Sudeste Asiático em 2003, foi usado na África para as epidemias de ebola, foi usado em algumas epidemias da gripe H1N1, mas sempre em pequena escala. O Dr. Wanderson participa da pesquisa na equipe do Hospital das Clínicas e diz que é preciso muita cautela. Pacientes e médicos não devem usar a técnica Brasil afora antes de todos os testes serem feitos. Resultados adversos já foram relatados. A gente já ficou sabendo de pelo menos 2 casos na China, em que nós não sabemos direito, porque isso não foi muito divulgado, que 2 pacientes faleceram depois da infusão do plasma. Então isso tem que ser muito bem determinado, e não é o tipo de coisa que nós não queremos que ocorra. Além da China, Inglaterra e Estados Unidos estão usando os anticorpos do plasma no combate ao coronavírus. O diretor científico do Hemocentro de Ribeirão Preto disse que em 2 meses será possível avaliar se a técnica é eficaz. Embora existam expectativas positivas, ele também ressalta os riscos do tratamento. Existe o risco de transfusão ou de infecção por algum outro vírus que a gente não quer, pode ter reação alérgica ao plasma, pode ter algum tipo de febre, pode ter algumas complicações, o volume pode ser grande para o coração. Então a gente tem que ter certeza de que o plasma vale a pena a gente tratar, por isso que precisa ser num estudo. Quem teve a doença só pode doar o plasma após a comprovação de que realmente está curado e em até 60 dias para pegar os anticorpos ainda em alta no organismo e seguir as regras de uma doação de sangue comum, não ter tido doenças como hepatite C e AIDS. O Hemocentro do Rio de Janeiro também desenvolve o mesmo tipo de pesquisa. Para o Dr. Wanderson do Hospital das Clínicas de São Paulo, é preciso estabelecer os parâmetros exatos para o uso do plasma. O que é mais importante é que é um protocolo de pesquisa, então não é para os pacientes insistirem em receber esse plasma ou os médicos começarem a doar ou dar plasma para os pacientes, porque ainda não está bem definido. E para falar mais sobre esse tema, eu converso agora com o Silvano Wendel, que é diretor do Banco de Sangue do Sírio-Libanês em São Paulo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu na reportagem detalhes sobre esta pesquisa com plasma, mas eu queria que você desse mais informações e também as suas expectativas. E também explicasse para a gente quem é o paciente que pode doar o plasma,
Tanto aquele que passou por dificuldades na doença, chegou a ser internado, ficar em CTI, ou só aquele que foi o famoso assintomático? É muito importante esclarecer que apenas os pacientes que tiveram uma forma leve ou os assintomáticos que devem e que serão aceitos nessa pesquisa. Nós não queremos pacientes que tiveram forma muito grave, porque nós sabemos que eles ainda levam um bom tempo para se recuperar plenamente. E nós não queremos prejudicar esses pacientes. Um outro aspecto muito importante é que nessas quase 2 semanas de experiência, nós sabemos que nem todo doador voluntário será aceito. Nós temos vários exames e vários níveis de detecção para que a gente possa permitir um doador, que ele seja o adequado para essa pesquisa, e nós conseguimos apenas 35% a 40% dos doadores que se submeteram ao processo de seleção que vão ser realmente aceitos. Isso está acontecendo, é a realidade nossa no Hospital Sírio-Libanês. E, doutor, e para os pacientes que recebem esse plasma, também há critérios a serem julgados pelos médicos? Não pode ser qualquer paciente a receber? Exatamente. O nosso objetivo é tratar pacientes graves, não pacientes de uma forma moderada ou leve. Quem é o paciente grave? O mais grave é aquele que está numa terapia intensiva necessitando de intubação ou ventilação mecânica. A segunda forma importante é aquele paciente que ainda não está precisando de ventilação mecânica, mas que as funções pulmonares dele estão mostrando um declínio muito importante e ele provavelmente irá para a ventilação mecânica nas próximas 24 a 48 horas. É esse grupo de pacientes que a gente tem que realmente focar. Doutor, tem um estudo do CNPEM para identificar novas potenciais moléculas que possam inibir a infecção pelo coronavírus. O que pode contribuir no desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da doença? O que a gente pode esperar desse novo estudo? Bom, eu acredito que como essa é uma doença nova, qualquer novo estudo que possa contribuir para o tratamento desses pacientes é muito bem-vindo. Mas é importante que todos os estudos sejam muito bem conduzidos, exatamente para a gente não causar uma celeuma e uma confusão muito grande, seja entre o meio médico, seja principalmente entre os pacientes. E é por isso que controle rígido de todos os estudos é fundamental. Nós não podemos dizer que só porque 5 pacientes ou 10 pacientes tiveram algum benefício, que a gente possa aplicar isso imediatamente para toda a população. Isso não é uma boa medicina. A boa medicina é estudar terapias novas sob controle. Doutor, outra questão que é importante ressaltar é sobre a preocupação com os bancos de sangue, porque não existe só coronavírus, outras doenças seguem por aí, acidentes domésticos acontecem. Você acha que o coronavírus afastou as pessoas da doação de sangue? Isso era esperado. Nós que trabalhamos em banco de sangue, a gente sabia que isso iria acontecer. Mas eu acredito que, felizmente, todas as gestões relacionadas ao banco de sangue estão resolvendo esse problema. É muito importante que a população continue contribuindo com os bancos de sangue, doando o seu sangue, independente do problema do coronavírus. Doutor, aproveitando esse espaço aqui no Estúdio News, eu quero que você tire mais uma vez essa dúvida. Eu acho que você já deve estar cansado de falar sobre isso, mas é importante aproveitar todo o momento que a gente tem para falar sobre isso. Doar o sangue não coloca em risco a pessoa que for doar, ou seja, não há risco dela contrair o coronavírus no banco de sangue? Não. Isso é importante dizer que, tomando-se todas as precauções que nós tomamos para todas as pessoas, não haverá um risco maior de se adquirir o coronavírus se o indivíduo for doar sangue. Quais são as precauções? O uso de máscara, distanciamento entre pessoas, o nosso pessoal do banco de sangue também devidamente paramentado, como qualquer situação que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia. E outra preocupação que muita gente tem ao doar sangue é justamente, olha, posso estar com a doença, ser um paciente assintomático, e se eu for doar sangue, eu posso passar a doença para justamente quem receber esse sangue?
Olha, essa foi uma preocupação importante no início da pandemia. Já saiu um trabalho importante na Coreia do Sul e outro em menor escala na China, mostrando que mesmo doadores que não sabiam que estavam contaminados e que doaram sangue, não houve a transmissão do vírus para os receptores. Nós também já tínhamos essa ideia que o coronavírus ele não se transmite por sangue. É claro que a gente precisa de mais tempo para provar isso cabalmente, mas há grandes evidências, fortes evidências, de que o vírus, o novo coronavírus, ele não seja transmitido por transfusões de sangue. Doutor, quero agradecer demais a sua participação para sanar as dúvidas e também trazer informação sobre doação de sangue para as pessoas que estão com medo aí de doar sangue e agora tem, claro, a informação concreta sobre a importância de doar sangue. Obrigado, doutor. Muito obrigado, senhor. E o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei hoje com Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e Silvano Wendel, diretor do Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast, disponível no Spotify, Deezer e outras plataformas. Semana que vem tem mais. Até lá!